Vamos abrir as nossas Bíblias em Amós, um dos profetas menores. Desde agosto estamos por estudar todos os profetas menores. Já estudamos Oséias, Joel e agora Amós. Fiquemos de pé, os que puderem, e vamos abrir em capítulo 9, que na verdade é o último capítulo do livro. Tá bom? Vamos ver o que Deus quer falar para o Brasil. Capítulo 9, versos de número 11 ao 15. São as últimas palavras daquele profeta chamado o profeta que clama por justiça social. 9 e 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei suas brechas. Levantarei as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo ao que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão vinho novo, e todas as colinas se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas, e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim, haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Senhor, fala conosco, abrimos o teu livro sagrado, e que nós não falemos de nós mesmos, mas que o Senhor fale do teu coração para o nosso coração, e que saiamos ao término desta reunião, edificados e encorajados pela palavra do Senhor. Em nome do teu Filho Jesus oramos. Amém. Você pode sentar e, como um bom cristão reformado, deixe a sua Bíblia aberta. Nós não ouvimos preleções, nós ouvimos e examinamos as Escrituras. Amós é um dos profetas que mais me encanta. De todos os profetas, a maioria eram homens ou sacerdotes, ou homens que tinham um vocabulário refinado, eruditos, intelectuais, como o caso de Isaías. A maioria dos profetas havia crescido no ambiente sacerdotal levítico de Israel. Não é o caso de Amós. Amós, se fosse brasileiro, talvez viria lá de Tocantins. Ele era boiadeiro, plantador de sicômoros, agricultor, um homem simples, um homem da terra. Não tinha em seu background, em seu currículo, um vocabulário erudito, refinado. Mas ele pôde dizer no livro de sua autoria: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, mas Deus me chamou para profetizar. Se você que lê jornais, revistas, eu tenho visto muitos jornalistas ateus que conhecem muito o livro de Amós. Amós é uma referência na Bíblia, no Velho Testamento, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Ele é um dos profetas raros na Bíblia que clama o que o nosso país está clamando hoje: justiça social. Ele é um dos profetas que não mede esforços em seu vocabulário simples para dizer aos poderosos que Deus não aceita 2 pesos e 2 medidas. Ele é um profeta que vai colocar o dedo na lava-jato da época e dizer: vocês dormem em camas de marfim, e os impostos que vocês taxam os pobres fazem com que estes pobres sejam sempre marginalizados, colocados à deriva, a escanteio da sociedade, em escanteio da sociedade.
E Deus, o juiz de toda a terra, julgará naquele dia todos vocês. É muito importante, ao estudar um livro da Bíblia como esse, perguntar à Bíblia qual o nome desse autor, qual o significado do seu nome. Amós é uma palavra em hebraico que quer dizer aquele que carrega fardos. Numa palavra mais simples em hebraico seria carregador de fardos. E aqui entra a figura do intercessor. O homem de Deus que ora por uma nação. Uma pessoa que ama a oração. Se amar a Deus e conhecer a Deus, vai ser um carregador de fardos. Os pecados da nação brasileira são nossos pecados. Os pecados deste país são nossos. É bem certeza que você deve estar imaginando aí em sua mente, mas eu não tenho pecado como o brasileiro no geral tem pecado. Mas Daniel, no capítulo 9, ao jejuar 21 dias, ele confessa o pecado na primeira pessoa do plural. Ele não diz, eles pecaram, na terceira do plural. Ele diz, nós pecamos. Nós nos corrompemos. Nós nos desviamos, nos apartamos de ti. Essa é a figura do intercessor. O peso que Deus quer transmitir à igreja brasileira é esse peso dessa corrupção moral, física, espiritual, ética, política, que não apenas está em Brasília, está inserida em toda a sociedade, inclusive na igreja. É muito importante lembrar o significado do seu nome, aquele que carrega fardos. Na verdade, o livro dele tem muitos fardos e muitos julgamentos. Amós era um pastor de ovelhas. Ele dá continuidade ao ministério profético de dois profetas bastante conhecidos da época, Eliseu e Elias. Eliseu e Elias profetizaram possivelmente entre os anos 860 e 810 a.C. Eles cumprem o papel deles. Mas Deus, em cada geração da terra, tem seus profetas em cada geração. Uma geração vem, diz Salomão, a outra geração vem, e cada geração Deus levanta homens e mulheres para serem sua boca aqui nesta terra. E nós precisamos, com sabedoria de Deus, discernimento, temor, discernir quem são estas bocas. Existe um espírito de engano. Existe um espírito que tenta ludibriar. Domingo passado, nós compartilhamos uma palavra, tanto de manhã quanto à noite, ensinando a igreja a votar. Eu não pedi votos. Eu não posso crer e admitir que num rebanho como esse, eu sou o dono daquilo que o artigo da Constituição diz, que todos nós, como brasileiros, temos a liberdade de pensamento. Eu não posso persuadir o teu pensamento a concordar e anuir com todas as minhas ideias. Mas eu também creio que uma boa parte dos rebanhos da igreja brasileira não tem senso crítico. Uma boa parte das igrejas não sabe votar. Há pessoas que estão achando que vão ter que eleger 2 governadores em São Paulo, na igreja. Pastor, qual é o próximo governador? Não, querida, só são 2 senadores. Isso mostra que falar de cidadania implica em educação. Implica em filosofia, senso crítico. Ninguém vai partir para o senso crítico vivendo no senso comum. Essa geração que está vindo aí nos últimos anos do Brasil, os jovens, eles não sabem o que foi a Europa, a Rússia, a Alemanha, a cortina de ferro. Essa geração que está vindo aí, ela não sabe o que é Guerra Fria. Essa geração que está vindo aí não sabe que após a morte de Marx, o que ele anunciou, dizendo a crise do capitalismo, após a sua morte, seu caixão ter sido sepultado,
O capitalismo reconfigurou-se na Europa e tomou uma nova dimensão, e os trabalhadores que estavam pauperizados na Europa viveram melhores condições de trabalho nas empresas. Essa geração que está vindo aí ao Brasil não sabe. E o grande problema é a academia. Hoje, os profetas denunciavam os reis, denunciavam os sacerdotes corruptos. Hoje, a igreja precisa também denunciar a academia. As universidades públicas e muitas privadas são locais de alienação e lavagem cerebral. Eu estudei em universidade pública, tanto na graduação quanto no doutorado. E entrei em institutos de filosofia e ciências humanas. É uma verdadeira lavagem. E ai de você se discordar. Tem que ficar calado, mas eu não me calo. Um certo professor disse a mim que ele é ateu. Ele disse que a visão dele é que este Brasil um dia, para ele, do socialismo seria um dia uma sociedade comunista. E eu disse para ele, o reinado que está por vir, o reinado que virá e será estabelecido na terra, todas as nações serão subordinadas ao senhorio dele, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E ele virá. Eu até postei ontem no Instagram, no meio de tantos discursos, ele sim e ele não. Eu quero lembrar, ele vem. Ele sim, ele não, ele vem. Ele virá e ele reinará. Não reinará em Brasília, não reinará em Washington, não reinará em Londres, nem em Tóquio, reinará em Jerusalém. E todas as nações, diz Isaías capítulo 2, trocarão suas espadas de guerra em ferramentas de trabalho. E uma nação não levantará mais guerra contra outra nação, e o seu reinado será estabelecido no monte da casa do Senhor, e haverá paz, e uma paz sem fim. Quem já foi a Washington, na entrada das Nações Unidas, a placa que está na entrada das Nações Unidas é Isaías 2, de 1 ao 4, e Miqueias 4, de 1 ao 5. Leia e confira ao entrar nas Nações Unidas em Nova York. Amós é contemporâneo desses homens, não contemporâneo, mas ele dá prosseguimento ao ministério de Eliseu e Elias. Amós é um profeta que profetiza tanto para o reino do norte, Israel, quanto para o reino do sul. Interessante, nós estamos clamando a Deus que Deus tire esse discurso ideológico da nação, de dois partidos que polarizaram a nação e tem culpa no cartório, e a nação está clamando por algo novo. E ele cita no capítulo 1 que quando ele começa a reinar, dois reis polarizam a nação com governos longos. Quantos anos a rainha Elizabeth está no poder? Me lembrei agora. 60? Quase isso, né? Não sei se é mais do que isso. A mulher é forte, a dama de ferro não era Margaret Thatcher, era ela. É ela. E diz o texto em Amós capítulo 1, versículo 1. Veja, que ele profetiza na época de Uzias, rei de Judá. Sabe quantos anos reinou Uzias? Vocês estão sentados? Ganhou de Fidel Castro. 52 anos. Ele reinou. E esse profeta vai pôr o dedo indicador na testa de Uzias. Mas também ele vai profetizar para o rei do norte de Israel, porque Uzias era rei de Judá. Ele vai profetizar para um dos reis mais apóstatas, Jeroboão II, porque teve o primeiro. Veja no versículo número 1, ele diz, o rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Sabe quantos anos reinou Jeroboão II? Não foram 16. Não foram 20. Foram 41 anos. O profeta está dizendo, é muita injustiça, é muito caos, é muita crise ética, política, moral e o pior, espiritual.
Pela primeira vez no Brasil, eu estou enxergando que uma boa parte da igreja protestante, reformada, pentecostal e neopentecostal parecem que vão votar no mesmo candidato. Embora nós sabemos que não há garantia, porque nenhum pastor deve transformar seu rebanho em voto cabresto. Mas Deus pode fazer o que fez com Davi. Não havia urna e eleição, mas Deus colocou no coração das 12 tribos de Israel, que seriam hoje os 12 estados do Brasil, ou capitanias. Naquela época eram tribos. E a Bíblia diz que as 12 tribos vieram a Davi e disseram: queremos o Senhor como nosso rei. Isso mostra que Deus pode colocar no coração de uma nação um clamor. Nossa esperança, queridos, não está em um homem, em um partido. A nossa esperança está em Cristo. Hoje é Santa Ceia. Eu quero lembrar à igreja que o sacrifício de Cristo é maior que qualquer candidato. Que a glória de Cristo é maior que a glória de qualquer partido. E a nossa esperança não está em homens. Ainda que precisamos votar em um homem e eleger um homem, e ainda que ele não seja perfeito, ideal, porque nem você é, nem nós somos, mas nós precisamos buscar de Deus discernimento e pedir a Deus sabedoria. Bem, isso é apenas uma introdução. Amós profetiza no ano 793 a 753 a.C. E eu escolhi 5 aspectos fundamentais do futuro do dia do Senhor, que os profetas tanto falam, para refletirmos hoje sobre o Brasil. Não se esqueça que se nós escolhermos como nação as pessoas erradas, colheremos amargamente as consequências. E talvez não colheremos necessariamente nós, mas nossos filhos, nossos netos. Eu sempre digo que um dos princípios de eleição, eu não voto em candidato adúltero. Porque se ele consegue trair a esposa e enganá-la com amante 30 anos, porque mulher tem o 6º sentido, o 7º, o 8º. E se ela não enxerga certas coisas desse homem que tem um amante escondido há muitos anos, o que é que ele vai fazer com dinheiro público se ele consegue enganar tão bem a pessoa que dorme com ele há 30 anos? Existem princípios para que eu possa fazer uma boa escolha, ainda que esse candidato não conheça o Senhor. Quais são os 5 aspectos que Amós traz de restauração para o futuro do dia do Senhor? Eu vou falar dos 5 em detalhes, mas eu vou dizer os 5 a priori, agora, de imediato. Rei, digam comigo, rei, as nações, terra, povo e país. Olha que lindo. Nossa, parece que eu vou dar aula de contrato social de Rousseau, o Estado e nação. Mas é rei, as nações, terra, povo e país. Vamos primeiramente ver o rei. As promessas de que um rei virá. Vejam no versículo 11, 9, verso 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi que está caído e repararei as suas brechas, levantarei. Veja que o verbo está conjugado no futuro do presente. E se eu digo levantarei, não é ele levantarei, eu levantarei. Significa dizer que o rei, o Messias, está por vir. O Messias virá. O Messias restaurará. Veja, por exemplo, quantos verbos vão ser usados no futuro. Vejam no verso 11, vamos marcar, levantarei. Veja o versículo 11 ainda, repararei, é o que o Brasil está precisando. Ser levantado esse gigante. Serem reparadas as brechas. Depois, reedificarei como nos dias antigos. Para mostrar que a nossa confiança não está em homens, deve estar em Deus. A Bíblia diz no Salmo 33, 12, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Quero lembrar a igreja, o Messias virá.
E nós podemos, como nação hoje, eleger um candidato que ainda não seja ideal, ainda não seja o perfeito. Ele pode contar com o braço de Deus para trazer ventos favoráveis ao Senhor, porque a esperança não está em homem, a esperança está no Senhor. É bom lembrar a nação que no governo Lula, ele contou com ventos favoráveis do mercado externo, com ventos favoráveis da economia interna brasileira. Não existe um troféu, um trunfo sobre um certo candidato, mas se um homem chegar ao palácio e tiver o temor do Senhor e clamar à nação por arrependimento e clamar à nação com transparência, é possível sim Deus trazer ventos favoráveis à nossa nação e confundir essa mídia podre, vil, sensacionalista, espetacular, reguladora, manipuladora, preconceituosa. Esta nação pode ter e olhar nos seus anais da história aquilo que Israel teve na época mais sombria de Israel, dos livros de Juízes, onde cada juiz vinha e governava um governo totalmente complicado, complexo. E de repente Deus levanta Gideão, um homem simples, um homem do povo, um homem que teve a capacidade de dizer: Senhor, o Senhor está certo, eu sou um homem de família pobre, a minha família é a menor de todas as famílias de Israel, o Senhor está certo? E ele estava cercado de 32 mil homens. Deus disse: pode tirar esses 32, porque a glória não vai ser sua, vai ser minha. E a Bíblia diz que só ficaram 300 com Gideão. Currículo fraco, aparentemente, homem simples, mas ousado. Assume o governo, faz um governo grande, mas a Bíblia também registra os fracassos. Depois ele vai cultuar a ele mesmo. Vai criar um poste-ídolo. E esses registros na história da Bíblia também estão para mostrar que todos nós e qualquer um dos candidatos é pé de barro. E ontem nós ouvimos uma palavra boa do pastor Edson, com os homens mostrando que se nós olharmos sempre para o nosso pé de barro e olharmos sempre para aquele que tem um cetro de bronze, de ouro, para governar sobre a nossa nação e sobre as nossas vidas, e dependermos dele, ele nos fortalece. E diga ao fraco: eu sou forte no Senhor. Primeiro ponto aqui é o rei. Ele vai restaurar. Veja o verso 14. Também trarei do cativeiro. Verbo, trarei. Verso de número 14. Plantarão. Verso 15. Assim haverei de plantá-los na sua terra. O rei virá. Mas também no verso 11 diz que ele é o mediador perfeito. Esse rei é o mediador perfeito. Veja o verso 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi. Davi, que está citado aí, já havia morrido há 800 anos atrás. Não é Davi, é Jesus. E se você lê em Atos, capítulo de número 15, Tiago participou do primeiro concílio da igreja. Lá em Atos 15. Lê em casa. E Atos 15 registra que Tiago comparece à reunião da igreja do concílio em Jerusalém e diz: quero lembrar a vocês que esse Jesus que morreu, ressuscitou, está cumprindo a profecia de Amós que disse: nos últimos dias ele, o Senhor, restaurará o tabernáculo caído de Davi. É ele quem vai restaurar o Brasil. Como nós ouvimos agora e assistimos ao vídeo, Brasil, olha para cima. Embora o vídeo colocou lá o Cristo Redentor, mas ali é um boneco de barro. Nós olhamos para Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Se o Brasil tivesse, o Rio de Janeiro tivesse a proteção do Cristo, seria sempre a cidade maravilhosa. Mas a cidade elegeu São Jorge para ser o padroeiro. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória com São Jorge nenhum. Deus só... São Sebastião, que São Jorge? São Sebastião. É que ontem eu fui lá para a lua e eu disse: deixa eu ver se tem lá São Jorge. Tem não. Eu era criança, a pessoa dizia: São Jorge está ali. Cadê São Jorge? Na lua. Tem nada. E São Jorge pisa o dragão. Na mitologia, na tradição cristã pagã. Mas a minha Bíblia diz
que quem vai pisar o dragão, a serpente, é Jesus. A nossa Bíblia, a palavra de Deus diz isso. É São Sebastião, ainda bem, porque aí tem que ser um carioca, né? Falando diretamente do Rio, o pastor Felipe, tem que ser São Sebastião. E é esse culto, quer dizer, e diz que Cristo ali é uma das grandes maravilhas do mundo hoje, o Cristo Redentor. Pois é, mas não é esse Deus. Salmo 115 diz, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não é esse Cristo que nós cremos. É o Cristo que morreu, foi sepultado, ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E Ele virá, e Ele reinará sobre todas as nações da terra. Primeiro ponto é o rei. Segundo ponto, as nações. O fim do muro da separação. E esse partido que ficou anos no poder polarizou a nação. Dividiu a nação com ideologias, com vieses. Dividiu as escolas. Dividiu o mundo empresarial. Dividiu as universidades. Trazendo celeuma, trazendo confusão. O muro de Berlim já caiu, juventude. A perestroika chegou à Rússia. O capitalismo invadiu. Chegou. Nem capitalismo é a nossa esperança, nem socialismo é a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo. Interessante que essas ideologias circulam, mas ninguém quer estudar, ninguém quer trabalhar na Venezuela. Ninguém quer deixar os 30 mil da USP mais pesquisa e ir para Cuba. Você quer esse país? Você quer essa ideologia? Você quer esse cerceamento? Pois é, isso é viés marxista-leninista. Às vezes eu tenho a vontade de entrar na TV, tenho a vontade de quebrar a jornalista de uma grande emissora que roubou um banco na ditadura militar. Quem é a senhora para ter autoridade? Por que a senhora não diz que a senhora foi lá na baderna roubar banco? Banco é do setor privado, minha querida. Agora quer dar uma de santa, intelectual, acadêmica, ícone dessa emissora, e é cristã, e faz esse tipo de coisa, manipulando a nação, dominada por um dono de uma grande emissora. Mas o Senhor virá, Ele reinará, e Ele quebrará com cetro de ferro toda a impiedade e injustiça nesta nação. E se justiça não for feita no reino milenar, Ele estabelecerá as nações que ficarão no governo da terra. E ninguém vai para o céu não, isso aí é cristianismo de idade média. Quem quiser ir para o céu, morra logo agora. Jesus virá e reinará na terra. E a terra vai ser restaurada, e não vai haver ideologia nenhuma, é o reino de Deus que será estabelecido. É assim que eu creio, é assim que a Bíblia diz. Número 2, Deus me guarde. As nações, verso 12, para que eles possuam o restante de Edom. Isso aqui é importante. Edom foi o maior inimigo de Israel. Sabe quem era Edom? Irmão de Jacó, é Esaú. E o que está acontecendo, que esse partido trouxe apartheid na nação, jogando contendas entre os próprios brasileiros. Um candidato aí, não sei se ele é candidato, acho que não, ele já é senador, no Rio de Janeiro, chamou a nação com a mão empunhada e disse, nós vamos para a rebelião social. Rebelião nasceu em Lúcifer, querido. Rebelião é o princípio da queda. E essa frase é perigosíssima. Eu perguntei ao texto, por que ele diz, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Eu gostaria que você meditasse comigo agora. Abra comigo a sua Bíblia em Números 20, 14 ao 21, rapidamente. Você precisa entender quem é Edom. Edom é uma figura de Esaú que foi irmão de Jacó. É o mesmo nome. E a Bíblia diz que Deus ficou irado e disse, por que você se levantou contra teu irmão?
Agora vem dizer que quem está polarizando a nação é o candidato que está na frente. Mas a nação já está polarizada há anos. E tem outros candidatos de direita que, ao invés de terem se posicionado, perderam votos. Tanto de centro-esquerda quanto centro-direita. Porque a nação está cansada de ficar dividida em polarizações. Números capítulo 20, verso 14. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo-lhe: assim diz teu irmão Israel, teu irmão Israel, teu irmão Israel. Tu sabes de toda a luta que temos enfrentado. Parece o Brasil, viu? Aqui, vamos ver, você vai observar. Como nossos pais desceram ao Egito, onde habitamos muito tempo. Como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo. Aí veja, versículo 16. Agora estamos em Cádiz, cidade da fronteira das tuas terras. Aí Israel pede lá no deserto: deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado as tuas terras. Mas Edom lhe respondeu: olha, vamos ver? Parece um partido aí. Não passarás por minhas terras. Do contrário, sairei com a espada contra ti. É o que eles gostam. Irmão brigando contra irmão. Vamos parafrasear. Patriotas da mesma pátria, civis, brigando com os irmãos civis da mesma pátria. É uma guerra civil. Versículo de número 18, nós lemos, ele diz: mas os israelitas insistiram: subiremos pela estrada real, e se eu e o meu gado bebermos da tua água, pagarei por ela. Quer dizer, eu vou beber até a água, eu pago. É apenas isso, deixa-me somente passar a pé. Verso 20, leiam. Mas Edom respondeu, esse é terrível: não passarás. E saiu contra eles com muita gente, olha aqui, bem armada. É lampião mesmo, Maria Bonita. Gosta de guerra. Gosta de foice, que é o símbolo lá do partido, né, irmãos? Partido, a foice, a degolar. E de punho. E aí diz, e assim, olha o 21, a Bíblia diz, irmãos, quando a Bíblia diz, e veja, esse incidente foi na época daquilo que a minha esposa cantou agora. O nosso Deus é um Deus de milagre, caminho no deserto. Lá na época de Moisés. Passaram-se séculos. Amós está dizendo, para que as nações possuam as terras que Edom, com guerra, com sangue, dominaram. Eu pergunto a você, por que Amós, em certo momento da sua palavra profética, traz Edom de volta? E veja agora, saiamos do texto, voltemos para Amós, sim, rapidamente, vamos para o capítulo 1, verso 11 de Amós. Ele vai citar Edom. E ele vai deixar muito claro, é o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos brigando com os próprios brasileiros, que éramos para estarmos unidos. Versículo 11. Assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Edom, sim, e pela 4ª, não retirarei o castigo. Agora veja, por quê? Ele vai explicar. Pois, vamos, 1:11. Perseguiu seu irmão com espada, sem nenhuma compaixão, despedaçando sem parar com sua fúria, e conservou sua indignação para sempre. E eles guardam ódio, né? É um ódio. É igual aquele ódio de nora que está com raiva da sogra. E eu digo, quando foi, irmão, que ela fez isso? Eu pensei que fosse ontem. Não, foi no dia 24 de agosto de 1982. Eu digo, meu Deus do céu, você está guardando isso da sogra? Que é vingativo. Nós temos que fazer a vingança. Mas Hebreus capítulo 13 diz, a vingança é minha, diz o Senhor. Não conhece Bíblia. Quer fazer vingança com a mão. Quer fazer vingança com os seus próprios braços e suas próprias ferramentas.
Então, eu pergunto, volta lá para Amós 9:11, 9:12, para que eles possuam o restante de Edom. E quando você olha lá, Atos 15, quando Tiago traz esta palavra, só tem uma forma de possuir Edom: possuir pela palavra. E nós vamos possuir, sim, esta nação pelo Evangelho, pregando a palavra, para que essas pessoas que estão no engano, esse irmão que deu testemunho aqui, era perda total. Tá? E é mesmo, tem que falar. Tá? E aqui, fiquem chateados quem quiser. Tá? Porque eu falei domingo à noite e domingo de manhã passado. Em todos os partidos tem pessoas com más intenções. O problema não está no partido. Meu irmão era do anos, eu nunca quis. Nós sempre oramos. Hoje, pela primeira vez, ele vai votar em outro candidato. E eu tenho a certeza que havia boas intenções no início do partido. Mas o grande problema são os vieses ideológicos, os pressupostos ideológicos do partido. Então, quando você olha aqui, vai possuir Edom. Eu não posso, como cristão, instigar ódio na sociedade. Eu tenho que orar como eu preguei domingo passado. Que Eliseu olhou para Azael e chorou. E Azael pergunta, mas por que tu estás chorando? Porque Deus me mostra a maldade que você vai fazer para essa nação quando você assumir o trono e o governo. Eliseu não foi com foice. Eliseu não foi, como o irmão disse para mim, que vai comprar uma P50, sei lá, uma 50, uma 40 para detonar. O irmão não vai fazer nada disso. O irmão vai pegar a metralhadora do Evangelho em Romanos e atirar. Nós precisamos entender que essas armas não são as nossas armas. Nossas armas são espirituais. E se você quiser combater essa militância de esquerdopatas, a única ferramenta que eu tenho para lhe dizer é o silêncio. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou filosoficamente o que Sócrates e Platão queriam de respostas. Qual é a verdade? Que pena que Pilatos não soube discernir que quem estava ali, Cristo, era a verdade. E Jesus não replicou, não deu respostas. O silêncio é a ferramenta para calar o arrogante. E Deus fará justiça, mas você fica em silêncio e aqui dentro a militância espiritual se articula. Aí repreende, às vezes eu estou olhando assim, estou num lugar, estou na universidade, estou assim, estou amarrando tudo. Em nome de Jesus, vai saindo. Em nome de Jesus. Estou entrando no lugar, amarra. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas também se me derem a palavra, eu falo. Respeitando o auditório e as pessoas, eu vou falar. Tem coisas que não dá para falar. Tem que saber falar e aonde falar. Mas rei, nações e terceiro ponto, a terra. E aqui uma palavra para o Brasil, o fim da corrupção. Veja, por exemplo, 9:13. Dias virão, profecia linda, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo ao que colhe. O que pisa as uvas lança a semente. Os montes destilarão vinho novo e todas as colinas se derreterão. Ele está falando de uma farta colheita na terra. E o que eles plantam, dá. O que eles plantam, colhe. E nós estamos percebendo que o Temer chegou, o governo chegou, e entra governo, e a economia travada. Há 4 anos atrás, muito antes do impeachment da Dilma, um ícone do Bradesco assumiu a presidência, que era do Bradesco, o Ministério da Fazenda. Até hoje eu lembro o último dia dele, ao sair de Brasília, no aeroporto de Brasília, no jornal Folha de São Paulo, saindo de cabeça baixa. Não logrou êxito em sua missão. Assumiu o senhor Henrique Meirelles, com o presidente Michel Temer.
Um grande homem que veio do Banco Boston, com know-how, com expertise, e a nação tem a prova de que mesmo tendo expertise, tem gargalos. E nós somos cristãos, mais do que gargalos, tem uma atmosfera espiritual. E essa atmosfera age porque tem pecado de corrupção na cultura e na sociedade brasileira. E o que impede o decolar da nação, o que impede a nação se levantar economicamente, é a corrupção atrelada nas entranhas da igreja, da política, da sociedade, na escola, na rua e nos bancos. E não é hora de acusar ninguém. É hora de voltar o nosso coração para Deus e nos arrependermos do pobre ao mais rico. Capítulo número 9 diz que ele vai livrar da corrupção, porque nós começamos a ver, veja no verso 13, ele está falando de lavoura, mas a Bíblia diz assim, que uma das maldições em Gênesis, anote aí, 3,17, a maldição, vocês sabem que Deus não amaldiçoou o homem, Deus não amaldiçoou Adão, mas a Bíblia diz, a terra colherá com abrolhos e espinhos. Irmãos, da tristeza, vê empresários demitindo funcionários. Sentimos em nossa dispensa na igreja que esse ano a economia ficou mais difícil do que os 3 anos anteriores. Muitas empresas quebradas. A lavoura não anda, a economia não flui. A lavoura aqui é uma figura da economia que gira o capital, que gira o dinheiro, porque naquela época os países eram agrícolas. A maldição veio sobre a lavoura, a maldição veio sobre a semeadura, a maldição veio sobre a colheita, e é aqui que está a nossa maldição. Você vai para os Estados Unidos, apesar de ser um louco, não sabem que Trump é presbiteriano. Ah, mas ele não é perfeito, você também não é. Mas com Deus a lógica é essa, obedeça, faça o que eu pedi. E ele fez, tirou a embaixada dos Estados Unidos, de Tel Aviv, e colocou em Jerusalém, e agradou o coração de Deus, e comprou uma briga com todas as nações da terra. As nações não sabem, nem a dona Rede Globo sabe, nem a CNN, nem Fox News sabem, que quando Jesus voltar, ele vai perguntar na batalha do Armagedon, em Zacarias 14, e perguntar às nações, por que vocês mexeram na minha terra? Por que vocês dividiram a minha cidade? E quando o anticristo tentar dizimar de uma vez por todas a nação de Israel, que detém dos maiores prêmios Nobel do mundo, que são o cérebro dos Estados Unidos, expertise e know-how de tecnologia, de exército, de mercado, de comércio, de cinema, de hospitais, o ódio que as nações têm para com Israel, eles não sabem, é o ódio contra Deus. Economia dos Estados Unidos subindo. Isso não quer dizer que ele é perfeito, que Deus está anuindo tudo que ele faz. Não, mas com Deus funciona. Obedeça e a bênção virá. E a nação está crescendo economicamente por causa de atos singulares de obediência a Deus. E para quem não sabe história, entra agora no Google e pergunte ao Google, ou Siri, né? Agora a inteligência artificial. Qual a capital de Israel? Tel Aviv. Não? A capital de Israel sempre foi Jerusalém. Quem tirou? As Nações Unidas. Quando? 1980. Por quê? Pressão dos palestinos. E Jerusalém, que eles chamam a capital indivisível de Israel, os judeus não têm direito a dizer que Jerusalém é a capital de Israel. E uma das perguntas que Deus fará na volta, no Armagedon, é: quem mandou vocês tocarem na minha cidade? E possivelmente isso acontecerá, porque quando ele vier, Satanás induzirá todas as nações a dizimar do planeta para sempre o que Hitler não conseguiu, o Estado de Israel. E não achem estranho, aqui na Unicamp,
Há 3 semanas atrás, uma professora disse, e saiu no EPTV, que o grande problema das nações é porque Hitler não cumpriu o que deveria ter feito, destruir todos os judeus do planeta. Essa não é a voz dela. Essa é a voz de Satanás. E a igreja tem que ter discernimento. Porque ninguém vai se levantar contra Deus. Mas eu me levanto contra Israel. Eu me levanto contra Deus. E essa guerra, essa política agora, essa eleição, pela primeira vez eu posso dizer, porque muitos estão percebendo isso, essa eleição é mais ideológica, de vieses espirituais, do que tanto política. É uma guerra de valores. É uma guerra, sim, do bem e do mal. Mas como brasileiros precisamos nos unir. E a ideia não é sermos cristãos, é pensar agora na pátria. E essa terra vai ser livre da corrupção. 2 pontos ainda para finalizar. O povo. O fim das expectativas frustradas. 9:14. Olha que coisa linda. Eu trarei do cativeiro o meu povo Israel. Vamos dizer de novo? Eu trarei do cativeiro o meu povo Israel. E diz ainda, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas, habitarão nelas, plantarão vinhas, beberão seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Isso fala da abundância, mas também do desfrutar dessa abundância. O povo está com expectativas frustradas, mas o povo que conhece ao seu Deus, diz Daniel, se tornará forte e fará proezas. E última palavra, último ponto, o país. O fim da insegurança. Uma discussão boba nas redes sociais. Ideologia de gênero, candidato é isso, ideologia de gênero, é isso e aquilo, o que mais que eles falam? Né? É racista, é feminista, é machista. Querida, os problemas do país não é racismo, ideologia. Isso aí a gente resolve em casa, com os pais educando os filhos. Os problemas do país é a insegurança. Quem viaja para o exterior sabe, é seguríssimo andar em várias partes do planeta. Aqui não, aqui a gente tem que andar assim, onde é que eu estou? Eu vou para o Rio, eu tiro o relógio, tira tudo. Tira celular. Você vai para Fortaleza, na praia de Iracema, tira tudo, joga tudo. Vai. Que país é esse? Os problemas do país são insegurança. E a nação está assistindo o espetáculo do narcotráfico dominar. Nós vamos eleger um presidente cujo presidente vai ser um poste, dominado, assim como o narcotráfico do presídio domina as favelas e a nação, de maneira nenhuma. E o verso número 15, o último versículo diz, olha que palavra tremenda. E assim haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da terra. Isso fala de segurança e estabilidade. Interessante que o livro de Amós começa, palavras de Amós, versículo 1 do capítulo 1. Último versículo diz assim, diz o Senhor Deus. O homem começou a falar. Deus colocou o ponto final na profecia. Haverá estabilidade. Jamais serão arrancados da terra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamim, falou na ONU há 2 anos e disse, essa profecia e a de Oséias. A nossa presidente Dilma, aquilo que Oswaldo de Aranha fez o voto Minerva, em 47 de novembro, nas Nações Unidas em Nova York, dando o apoio ao Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Ele deu o voto Minerva, um brasileiro, o senhor Lula e a senhora Dilma. Dizem que não aceitam a existência do Estado de Israel, é a Palestina. Que Deus nos guarde dessa visão míope. Mas a Bíblia diz, e o próprio Amós fala, e o Benjamim falou em Nova York, disse há 2 anos atrás, está no YouTube. Nós voltamos para essa terra, a nossa terra, porque Deus jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó e falou a Oséias e disse em Amós que jamais seríamos arrancados desta terra. E essa nação, nesses 4 anos, o Brasil, perdeu mão de obra
em todos os sentidos, de um expertise fantástico, foram morar na Austrália, Irlanda, Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão. Os melhores estão indo para fora, porque não há condições. Que eles voltem, que eles venham e que a nação fique para lutar pela pátria, a fim de que jamais sejamos arrancados. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glórias a Ele, honra, louvores e adoração jamais serão arrancados desta terra. Quem viaja para o exterior sabe, há coisas maravilhosas, mas há uma saudade, como dizia um amigo nosso da minha família, conterrâneo, que saiu de Paris furioso, correndo, nem esperou a excursão terminar em 1980. Ele disse: eu quero é comer feijão, eu quero é comer arroz, eu quero é comer charque, eu estou com saudade do meu Brasil. E eu amo o país, eu amo a nação brasileira. E vamos voltar com cidadania e dignidade, pedir a Deus sabedoria e cumprirmos o nosso papel, vigilantes, atentos, fiscais do nosso voto, clamando a Deus que venham tempos melhores sobre o nosso país.